E aqui nós trazemos assuntos sempre para edificar você, edificar a sua fé, edificar você como um todo. E nós estamos numa série, né, sobre a nova natureza. E hoje eu quero trazer um tema muito importante aqui, que é sobre a questão da orfandade. O tema que eu vou trazer aqui é de órfão a filho. Eu preparei um script aqui, né, para que eu não fique perdida. Gente, que foi isso? Ai, Jesus amado. Glória a Deus, glória a Deus. Seja feito o teu querer, Senhor. Bom, vamos lá. Sem delongas, vamos lá. Hoje eu quero trazer para você um tema muito importante, que é sobre a questão da orfandade. O tema da nossa live de hoje é do órfão ao filho, a mudança de governo interno. Bom, nós estamos construindo uma sequência, falei aqui sobre identidade, falei aqui sobre muitas coisas para chegar até nesse ponto de orfandade para falar com você. Primeiro ponto que eu quero trazer, o que significa essa questão de você ser órfão, como um órfão se comporta e como é esperado que um filho se comporta. Primeiro eu vou trazer alguns pontos para ver se você se identifica estar nesse lugar, ok? E se você tiver, tá tudo bem. Saiba que existe graça e misericórdia sobre a sua vida e você pode alcançar um lugar de plenitude no Senhor. Amém? Vamos lá. O órfão é alguém que não tem muita referência. Na questão de desenvolvimento humano, nós vamos falar assim, na parte de psicologia, que um filho, ele imita sempre o pai, né? E tudo que o pai fala sobre aquele filho é decreto. E nós absorvemos aquilo, mesmo que inconscientemente. Então, muitas vezes, no mundo que a gente vive, muitos pais não tiveram a formação que deveriam ter para educar e para ensinar seus filhos. E isso acontece com a gente também. Nós, como mães, principalmente mulheres que estamos aqui, nós vamos aprendendo no caminho. A gente não sabe como se comportar quando surge uma situação nova. Nós vamos aprendendo no caminho. Bom dia, Mi. Obrigada por você estar aqui. E nós vamos aprendendo durante o caminho o que é ser mãe. E cada dia é uma novidade. E a gente não tem preparo para aquilo, para agir com algumas coisas. A gente não tem bagagem para buscar referência de como nos comportar com aquilo, porque é algo novo na nossa vida. Mas nós vamos lembrar de como nós fomos tratados quando algo parecido aconteceu conosco. Tá? Então, assim, toda a nossa base familiar, ela serve como uma preparação para nós, como indivíduo, nos comportar quando nós crescermos. Muitas pessoas falam assim, nossa, eu não vejo a hora de crescer e sair da minha casa. Mal sabe você que se você não tiver uma mudança de mente, você vai fazer exatamente o que o seu pai, o que sua mãe fazia, e geralmente são as coisas mais ruins que a gente tende a seguir o comportamento. Paulo fala, né, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu sempre faço. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, né, que ele nos dá uma nova possibilidade de vida. Porque até quando eu não sei algumas coisas, eu acabo me tornando escravo daquilo. E nós falamos sobre isso a semana passada, do poder que a cruz traz para nós, porque ela nos transporta de um império de trevas, onde nós éramos governados e não tínhamos escolha, para um reino de luz, um reino de Jesus, que é onde, assim, agora o pecado não tem mais domínio sobre mim e eu posso escolher algumas coisas. Mas, como eu vou escolher se eu não sei diferenciar? Como que eu vou escolher o que é bom se eu não sei diferenciar do que é ruim? Então, por isso que é muito importante nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, porque é ali que tem todas as respostas, tem tudo ali já pré-definido
de tudo, de todas as áreas da nossa vida. E conforme nós vamos sendo expostos a novas realidades, novas conexões neurais vão sendo formadas em nós e o nosso comportamento vai sendo mudado. Aí eu quero chegar no ponto da nossa live de hoje. Acontece o seguinte, gente. Quando eu não tenho essa mentalidade de que eu sou filha, eu sempre vou achar que as coisas são pelo meu esforço. Porque eu aprendi a viver assim. Para eu merecer, é uma questão de merecimento, precisa ter muito esforço. Senão parece que aquilo não tem validação para mim. Parece que se não for por mim, eu não tenho nem prazer naquilo, né? E esse é um dos pontos da mentalidade de orfandade. Ela tenta imprimir no seu caráter que você é sozinho e que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, é um dos pontos já que muitas pessoas se perdem na questão de confiar em Deus, porque elas falam assim, se nem meu pai terreno, inconscientemente, tá? Se nem meu pai terreno, que deveria me dar tudo, todo o necessário, foi capaz de me dar, como que eu vou confiar em um Deus que eu não vejo? Então, esse é um grande desafio para quem não teve um pai presente, confiar num Deus que, teoricamente, é invisível. Mas, conforme nós vamos nos aproximando dele, ele vai se manifestando na nossa vida de todas as formas e a gente vai confiando, a gente vai acreditando nesse Deus invisível. Por quê? Uma das características de Deus é que ele é um Deus doador. Ele deu a coisa mais preciosa para resgatar a mim e a você. Ele deu o filho dele. Então, a gente percebe que Deus é um Deus doador. Doar, dar, presentear é uma das características intrínsecas de Deus. Então, aí eu começo a perceber que tem muitas coisas que eu consigo alcançar, não pelo meu comportamento, mas porque foi um presente, porque foi uma dádiva. Você já se viu nesse lugar de não estar esperando alguma coisa e, de repente, aquilo chegar até você? Isso é um cuidado de um pai, sabe? Um presente, não por aquilo que você é, não por aquilo que você fez, não por aquilo, aliás, não por aquilo que você faz, mas sim pelo que você é, pelo que você representa, por você ser filho. Sabe, às vezes, quando você vai fazer alguma coisa, vai no shopping, comprar alguma coisa para você, e você acaba comprando um presente para o seu filho, ai, lembra de alguma coisinha? Você está comprando porque ele teve um bom comportamento, porque ele teve uma boa nota na escola, que pode ser legal, ou simplesmente porque ele é seu filho, sua filha, e você ama muito, e você quer agradá-lo. Essa é uma das características de Deus, tá? Ele é um pai que cuida. Outra característica muito forte de quem é órfão é uma pessoa meio perdida. Porque o pai, ele é que dá a direção. O pai é o que aponta o caminho. O pai é o que traz provisão. Então, uma pessoa que está nesse estado de orfandade, ela não tem essas coisas parece que ela tem que se esforçar para conseguir. Então, a vida dela acaba sendo um pouco mais pesada, ela acaba sendo um pouco mais forçada, sabe? Ela aprende a performar por medo de rejeição. Ela tem necessidade o tempo todo de provar o valor dela, sabe? Aquela pessoa assim que se esforça o tempo todo para receber um tapinha nas costas e falar muito bom, muito bom. Talvez foi a forma que ela aprendeu a ser amada, mas um filho de verdade não precisa disso. O órfão, ele trabalha para ser aceito, sabe? Isso gera muito cansaço espiritual, ansiedade, autocobrança, dificuldade de descansar. Sabe aquela pessoa que não consegue descansar porque ela acha que ela não está produzindo e pelo fato dela não estar produzindo, ela não vai ter alguma coisa? É esse o espírito de orfandade. Lá em Salmos vai dizer assim que
Inútil será levantar cedo, comer o pão das dores, porque a seus amados ele dá enquanto dorme. Esse é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. O filho, ele não tenta merecer permanência. O filho, ele não fica tentando ser aceito. O filho, ele não vive tentando provar o seu valor. O filho, ele não trabalha para ser amado. Ele trabalha porque ele é amado. E essa é uma grande diferença. Às vezes, até dentro das igrejas, eu vejo muitas vezes a gente se encontrando nesse lugar de tentar fazer para Deus, tentar fazer e falar, né, com todas as letras e gritar para o mundo que estou trabalhando na obra de Cristo, Aí eu te pergunto, você está fazendo isso porque você se sente amada e sente que é necessário fazer aquilo que o seu pai gostaria que você fizesse? Ou você está fazendo isso como obrigação? Porque se eu não fizer, ai de mim. Sabe, muitas vezes eu me vi neste lugar. Às vezes a religiosidade coloca um peso tão grande sobre nós e a gente não é formado da maneira correta, da maneira que deveria ser, até porque esse mundo é mau. E quando a gente recebe uma palavra, a gente acha que a gente precisa agir por o nosso esforço. Sendo que é só a gente permanecer, que no tempo certo, todas as coisas acontecerão, no tempo certo, ele irá se manifestar com honra, com glória. E o segredo nem sempre é fazer, o segredo é permanecer. E aí eu vejo Jesus falando, né, indo, e os discípulos falando para ele descansar, e ele fala assim, não, meu pai, enquanto é dia, é hora de trabalhar. Ele sabia que o tempo dele era curto, e ele precisava fazer aquilo que ele via o pai dele fazendo. E é esse tipo de lugar que ele quer que nós estejamos. Ele quer que nós façamos, porque nós vemos ele fazer, e saber que ele é bom, e que ele nos adotou, nos comprou, nos resgatou. O órfão, ele sempre vai tentar acelerar, consertar, controlar algumas coisas. O órfão tenta mudar, mas o filho aprende a permanecer. Foi o que eu falei aqui. Em 1 João 3,1 vai dizer assim, vede que grande amor o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos. Aí, gente, o que eu quero falar para você é que você não está tentando se tornar filho. Você está aprendendo a viver como filho. E muitas vezes esse lugar é muito difícil. Porque talvez na minha e na sua vida nós chegamos até algum determinado ponto por esforço próprio. E agora tirar essa mentalidade e colocar uma mentalidade de que existe um Deus que cuida de nós e confiar nisso de fato, talvez seja muito difícil e exija muito esforço da minha e da sua parte. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo nos ajuda em toda e qualquer situação. Então, se você se encontra nesse lugar de orfandade, se você se identifica com muitas coisas que foi falado aqui hoje, sobre essa questão de esforço, essa questão de cansaço, coloque todas as suas expectativas em Jesus, o autor e consumador da nossa história. Ele que começou e ele que terminou. É por ele. Coloque suas expectativas nele e peça para que o Espírito Santo te ensine a descansar como filho. Eu acho legal, assim, que os nossos filhos nunca se preocupam se a conta de água está paga, se a conta de força está paga. Eles não se preocupam se a gente pagou como que é a mensalidade da PlayStation Store lá para eles.
Eles não se preocupam, eles simplesmente desfrutam. E é nesse lugar que Deus quer que nós estejamos, num lugar de desfrute de tudo aquilo que Ele já conquistou para nós, através de Jesus. Tá bom? Que eu e você aprendemos a desfrutar das bênçãos de Deus, sem peso, sem cobrança. Amém? Vou terminar por aqui. E a semana que vem é a nossa última live dessa série. E eu oro para que Deus se revele a você e que você aprenda a descansar nesse lugar. Um beijo e um excelente dia para você.